Olá, meus alunos. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez, nós vamos falar de um texto muito conhecido, um tipo de texto muito conhecido, e que nós fazemos isso o tempo inteiro, só que nós fazemos de forma mais oral, nós não escrevemos, normalmente nós falamos. Todo mundo gosta de dar sua opinião a respeito de algum assunto, não é isso? Principalmente no Brasil que nós temos hoje, com essa pandemia, tá todo mundo dando opinião, opinião política, opinião de saúde, de repente todo mundo virou médico, especialista, e a gente fica repetindo o que os outros estão dizendo na televisão e dando a nossa opinião. Então é um momento bacana para a gente estudar o texto de opinião, que é também chamado de artigo de opinião, que é uma forma mais séria, mais formal de você colocar a sua opinião, ok? Para efeito de aprendizagem, vamos esquecer a palavra artigo e vamos chamar apenas de texto. Texto de opinião. O que seria um texto de opinião? O texto de opinião, no nosso resumo, diz o seguinte: quando escrevemos um texto de opinião, nosso objetivo é o de convencer. Lembra que nas aulas anteriores a gente estudou o anúncio publicitário? E esse era um texto também cujo objetivo, cuja finalidade era convencer alguém a fazer alguma coisa ou a comprar um produto. Então, nós ainda estamos trabalhando nessa linha de texto, nesses tipos de texto, que o objetivo é convencer alguém, tá? Convencer sobre alguma coisa. No caso do texto de opinião, é convencer sobre o que você pensa sobre determinado assunto. Você vai argumentar, ou seja, vai falar de forma que o outro fique convencido da sua opinião, certo? Apresentamos nossa opinião em relação a determinado assunto e desejamos convencer nosso leitor a assumir o mesmo ponto de vista. Quando você dá a sua opinião, a sua intenção é que o outro concorde, não é isso? Então, para isso, você tem que explicar a sua opinião. Vai ter que mostrar que você está certo, que a sua ideia está certa. Em um texto de opinião, não basta dizer que concorda ou que não concorda. Você precisa dizer por que concorda ou por que não concorda. Por exemplo, se eu disser para vocês um assunto corriqueiro aí na escola, né? É obrigatório usar fardamento escolar. Você diz assim: ah, professora, eu não concordo com farda, não. Se eu disser por quê? Por que não? Será que você vai me convencer com o seu por que não? Será que você vai me convencer apenas dizendo não? Então, para que você me convença, você tem que chegar, explicar para mim várias razões pelas quais você não concorda com o uso do fardamento. E aí vai tentar me explicar. Isso chama-se argumentação. Você vai argumentar de forma que você tente me convencer. Às vezes eu nem me convenço, mas você usou argumentos suficientes para que isso aconteça, para que eu seja convencida, ok? Integra geralmente três partes: a introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, lá na introdução, que geralmente é no primeiro parágrafo, os primeiros parágrafos indicam a ideia que se vai defender. Geralmente o primeiro parágrafo você já diz o que você vai defender. No desenvolvimento, que são os parágrafos seguintes, o meio do texto, tem a apresentação das razões da sua opinião, os exemplos que justificam a sua opinião. Aí você viu no jornal, aí o estudioso tal falou, tá no livro tal, entende? Pesquisa tal. Aí você vê dados de pesquisa. Nessa introdução você acrescenta os dados de pesquisa. Não é apenas um eu acho. O eu acho não serve para argumentação, porque o seu eu acho deve estar fundamentado em verdades, em ciência, em estudos. Alguém disse porque alguém sabia mais do que a gente, entende? Então, um texto de opinião é um texto mais formal, mais sério, como eu falei no início, é exatamente por isso, porque a sua opinião é baseada em fatos, baseada em pesquisa, baseado em razões de verdade, não apenas em achismo, tá? E a conclusão, apresentar a síntese das razões apresentadas. Você faz um pequeno resumo do que você defendeu no primeiro parágrafo,
ou insiste, a insistência num dos exemplos referidos, e você pode também dar sugestões. Existem casos em que você precisa dar uma sugestão, o que fazer, certo? Para resolver determinado problema. Eu estou com um texto aqui que vai servir de exemplo. Eu não vou poder ler todo, mas eu vou mandar também, aí, além do vídeo, eu vou mandar também para você ler paradinho, certo? Que tem gente que não acha legal parar o vídeo para ler o texto. Então, tá o texto aqui no vídeo e o texto paradinho eu vou mandar para você ler também e acompanhar direitinho. Até porque ele é meio grande, a letrinha, eu aumentei a letra quando eu digitei, só que quando vem aqui pro WhatsApp, tem que puxar o zoom para você poder ler direitinho, ok? E ler com cuidado, tá bom? Olha só uma explicação ainda sobre o que a gente estava falando. É como ele se estrutura, né? Tem a introdução. O que tem na introdução? Traz uma questão polêmica, relevante e atual. Geralmente, um texto de opinião, você quer dar sua opinião sobre uma coisa que está acontecendo, não é isso? Relevante, atual, né? Ele também explicita sua posição diante dessa questão. Lá na introdução você já deixa bem claro o que você defende. Como eu dei o exemplo do uso do fardamento no primeiro parágrafo, você já deixa claro a sua opinião, se você concorda ou não. No desenvolvimento, apresenta argumentos para convencer o leitor. Argumentos que são de prova concreta, de autoridade, quer dizer, alguém falou, alguém que estudou, tem uma pesquisa, por isso que é argumento de autoridade, certo? Exemplifica, certo? E etc. Discute opiniões contrárias, porque existem textos que têm opiniões contrárias. E na conclusão, que seria o último parágrafo, você apresenta a proposição, você dá uma ideia, você dá uma sugestão, tá bom? Então, só para fechar aí nessa ideia que eu estava falando para vocês de como se estrutura, como se organiza um texto de opinião. Olha aqui um exemplo do texto de opinião que eu vou deixar aí também enviar para vocês. Lixo é luxo, né? Não tem nada mais fácil de jogar coisas fora. Um simples movimento e você já está livre daquilo que não queria nem usava mais. É um fluxo automático. Você compra, usa, dispensa coisas tantas vezes ao dia que não se dá conta da quantidade de resíduos que produz, nem pensa no destino daquilo que joga no lixo, quando não na rua mesmo, o que não é raro de ver por aí. Então aí ela já começa a falar o que é o descarte do lixo, né? Que a gente compra coisas e termina jogando fora. Aí ela começa a dar exemplos, ó, o consumo alucinado, e continua desenvolvendo a ideia dela. O consumo alucinado e a consequente produção desenfreada de lixo, aí ela afirma, olha o que ela vai defender. São problemas sociais e ambientais para os quais não dá mais para fechar os olhos. Tanto que já despertam nos jovens o desejo de buscar alternativas de consumo, como a reutilização e de reciclagem de materiais. Olha só, aqui ela já defendeu o que ela quer, que transformar o lixo em luxo, ou seja, reciclar o lixo, certo? Ela vai falar de reciclagem. Já deixou claro, ela contextualizou no início, ou seja, ela trouxe a realidade no primeiro parágrafo, dizendo que a gente compra mais do que usa, que a gente compra depois joga fora, e no segundo parágrafo ela já diz o que ela vai defender. Ela defende o quê? Eu disse ela porque foi uma moça, tá? Mas não está escrito aqui não. Ela vai defender por quê? Vai defender o quê? Aliás, vai defender a questão da reciclagem, tá? Aí lá vai o exemplo que ela deu, ó, fatos. Terceiro parágrafo, Cláudio Alves criou um grupo, um projeto e tal. Vocês vão ler depois. A Daniele também confeccionou roupas retirando de produtos já descartados. Falando da reciclagem de modo geral. E por fim, ela coloca, entre aspas, a fala dessas pessoas, ó. O lixo é um dos grandes problemas de hoje, tanto porque os recursos naturais da terra estão se esgotando, quanto porque não há mais o que fazer com tanto lixo, explica Alves, que é esse Cláudio Alves aí. E por último, precisamos tomar uma atitude que influencie as pessoas e que minimize o problema. Isso aí foi também esse Cláudio que falou. Certamente esse texto não está completo, foi divulgado na Folhetim, né, da Folha de São Paulo, que é um caderno para jovens e adolescentes, tá? E o texto não foi completo aí, porque faltou o próprio escritor do texto dar a própria opinião. Então, ele deixou na opinião dos entrevistados, mas já deixa claro, defender o porquê que eu tenho que reaproveitar o lixo. Então, no início aí você percebe que ela propõe uma ideia,
que é a da reciclagem, mostrando por quê, porque tem lixo demais. Coloca exemplo do Cláudio, da Daniela e tinha outros mais, é porque eu tive que cortar o texto. Coloca exemplo de como fazer para reciclar e explica no final por que ela levantou essa questão. Porque o planeta não suporta mais, não há mais o que fazer com tanto lixo e a gente tem que minimizar o problema com atitude que influencia as pessoas. Ela deu solução, tá? Então ela deu a opinião, deu exemplo e deu a solução. É assim que a gente faz. Percebam que a linguagem é formal. Não tem gíria, não tem essa linguagem largada. As palavras são escritas corretamente, usando a língua, a norma culta, aquela lá do dicionário, aquela lá da gramática, tá? Porque é um texto sério, um texto formal. Combinado? Vou passar uma atividadezinha para vocês interpretarem aí, tá? Vocês copiem no caderno, não precisa imprimir. Copie no caderno, tira a fotografiazinha dele feito, manda para mim, pode ser no privado, tá? Manda para mim, que aí na próxima aula, que vai ser amanhã, a gente corrige junto aqui no grupo, combinado? Abraço!